A última ceia foi um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, e ela continua a ressoar em nossas vidas hoje. Mas será que entendemos verdadeiramente o que aconteceu naquela noite? Você já parou para pensar no real significado por trás desse momento? Jesus sabia que seu tempo estava chegando ao fim e, com seus discípulos reunidos, ele compartilhou lições profundas de amor, sacrifício e serviço. Essas lições não foram apenas para aquele tempo, mas são atemporais e impactam diretamente a nossa caminhada de fé. Este vídeo irá explorar cada aspecto da última ceia em detalhes. Vamos olhar para os elementos centrais desse evento, desde o pão e o vinho até o gesto surpreendente de Jesus lavando os pés dos discípulos. Cada parte da ceia carrega um significado espiritual poderoso, e ao entender esses símbolos, você poderá aplicar os ensinamentos de Jesus diretamente à sua vida. E mais, vamos refletir sobre como o sacrifício de Jesus na cruz, anunciado durante essa ceia, continua sendo a chave para nossa redenção e esperança. Se você está em busca de um propósito mais profundo, ou se sente desconectado em sua jornada de fé, este vídeo pode ser a resposta que você procura. Junte-se a nós enquanto desvendamos o que realmente aconteceu naquela noite e como as lições da última ceia podem trazer nova clareza e direção para a sua vida. A última ceia aconteceu no contexto da celebração da Páscoa judaica, uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Esta festa comemorava a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, um evento central na história do Antigo Testamento. Jesus e seus discípulos estavam reunidos em um cenáculo em Jerusalém, como milhares de judeus faziam naquela época, para celebrar essa libertação e lembrar a fidelidade de Deus. No entanto, naquela noite, Jesus daria à celebração um significado novo e mais profundo. Para os judeus, a Páscoa simbolizava a proteção de Deus, o livramento da morte e a libertação. Durante o ritual, era comum que se comesse o pão sem fermento e bebessem vinho, relembrando os dias em que seus antepassados saíram às pressas do Egito. No entanto, na última ceia, Jesus não apenas recontou a história de seus antepassados, ele reescreveu o significado do pão e do vinho, associando-os ao seu corpo e sangue, o que marcaria o início de uma nova aliança. Esse momento foi um divisor de águas na história do cristianismo, porque Jesus não apenas estava cumprindo as promessas do Antigo Testamento, mas também revelando o plano maior de Deus para a salvação da humanidade. Assim como a Páscoa representava a libertação física dos israelitas, a última ceia anunciou a libertação espiritual de todos nós. A cruz estava próxima, e Jesus sabia que seu sacrifício traria uma liberdade que nenhum ritual antigo poderia oferecer. O ambiente da ceia estava carregado de emoção e peso espiritual. Jesus sabia que seria traído, preso e crucificado. Cada palavra dita naquela noite era cheia de propósito, e a tensão entre os discípulos era palpável. Como podemos compreender o que estava em jogo naquela noite? A última ceia foi o prelúdio de uma série de eventos que mudariam para sempre a história da humanidade. Então, o que isso significa para nós hoje? Essa ceia não foi apenas um evento histórico, mas uma revelação do plano divino que afeta diretamente nossa vida espiritual. Ao entendermos o contexto, podemos começar a ver como essa noite nos aponta para a verdade eterna do sacrifício de Cristo e a nova aliança que ele estabeleceu com a humanidade. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vocês." Lucas 22:19. Esse simples ato de partir o pão carregava um significado espiritual profundo. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que seria quebrado na cruz. Ao participar do pão, os discípulos estavam sendo convidados a participar do sacrifício de Cristo, reconhecendo a importância de sua entrega pela salvação da humanidade. O pão, em muitas culturas, é o alimento básico, e Jesus usou esse símbolo simples para representar algo muito maior. Seu corpo seria quebrado como o pão, para que todos pudessem receber vida. Esse ato também nos convida a refletir sobre como nos alimentamos espiritualmente. Participamos regularmente do pão da vida que Jesus oferece, ou nos deixamos famintos espiritualmente, correndo atrás de prazeres temporários e vazios? Em seguida, Jesus tomou o cálice de vinho e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." Lucas 22:20. O vinho, como o sangue de Cristo, simbolizava a nova aliança que ele estava estabelecendo.
Assim como o sangue dos cordeiros no Êxodo protegia os israelitas da morte, o sangue de Jesus traria redenção e proteção espiritual para todos aqueles que acreditassem nele. Através da ceia, Jesus estava apontando para o grande sacrifício que ele faria na cruz. Cada vez que participamos da comunhão, relembramos não apenas sua morte, mas também a promessa de salvação e vida eterna. O pão e o vinho continuam sendo símbolos centrais de nossa fé, lembrando-nos do amor sacrificial de Jesus e do convite à nova aliança com Deus. No entanto, esses símbolos não são apenas rituais vazios. Eles carregam uma mensagem viva de renovação espiritual. Ao refletirmos sobre o pão e o vinho, somos chamados a reconhecer a profundidade do sacrifício de Cristo e a viver de acordo com os princípios da nova aliança. Você tem vivido em comunhão com Cristo, aceitando essa nova aliança e seu chamado à santidade? Embora Jesus fosse o Filho de Deus, naquela noite ele demonstrou sua vulnerabilidade e humanidade de uma maneira profunda. Jesus sabia que seria traído, sabia que iria sofrer e, mesmo assim, escolheu amar e servir até o fim. O peso da missão que ele carregava naquela noite era esmagador. Ele sabia que estava prestes a ser crucificado, a enfrentar uma dor inimaginável, não apenas física, mas espiritual, ao carregar os pecados do mundo inteiro. Jesus também sabia que um dos seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, iria traí-lo. Imagine a dor de saber que alguém em quem você confiou, alguém com quem compartilhou tantas experiências, iria entregar você à morte. Mesmo assim, Jesus lidou com a traição de uma maneira que nos desafia até hoje. Ele não confrontou Judas com ira, mas continuou a demonstrar amor, sabendo que o plano maior de Deus estava se desenrolando. Essa experiência nos conecta com o lado mais humano de Jesus. Ele foi traído, ele sofreu, e ele enfrentou a solidão e o abandono. Muitos de nós já enfrentamos momentos de traição ou de perda, e olhar para Jesus como alguém que também experimentou essas dores pode trazer consolo e força. Em Jesus, temos um Salvador que entende as profundezas de nossa dor e nos oferece esperança de redenção. Quando Jesus anunciou que um dos discípulos iria traí-lo, houve um misto de choque e incredulidade entre os 12. Eles começaram a perguntar entre si: quem será? Esse momento revela a fragilidade da fé de muitos de nós. Estamos prontos para enfrentar as provações com fidelidade, ou nos deixamos cair em tentações que nos afastam de Cristo? Assim como os discípulos naquela noite, precisamos examinar nossos corações. O lado humano de Jesus também é refletido em sua disposição para perdoar. Ele sabia que Pedro negaria 3 vezes, mas, mesmo assim, ele perdoou e restaurou Pedro mais tarde. Isso nos ensina que, apesar de nossas falhas, Jesus nos oferece a graça da redenção. Ele nos chama de volta para Ele, não importa quão distantes ou quebrados estejamos. Naquela noite, Jesus fez algo que surpreendeu os discípulos. Ele se levantou da mesa, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse era um trabalho que normalmente seria feito por servos, e não pelo mestre. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus deu um exemplo claro de humildade e serviço. Ele, o Filho de Deus, estava demonstrando que o verdadeiro poder está em servir aos outros, e não em ser servido. A cultura judaica da época valorizava profundamente a hospitalidade, e lavar os pés dos convidados era um gesto de cuidado e respeito, especialmente porque os pés ficavam sujos nas estradas empoeiradas. No entanto, esse ato de Jesus carregava um significado muito mais profundo. Ele estava mostrando que, no reino de Deus, os primeiros serão os últimos e que o maior é aquele que serve. O lava-pés é uma lição prática de humildade que Jesus quis deixar claro. Pedro, como era de costume, reagiu fortemente, dizendo que não permitiria que Jesus lavasse seus pés. Ele não conseguia compreender que o Mestre, o Messias, pudesse assumir essa posição de servo. Jesus então respondeu: se eu não lavar você, você não terá parte comigo. João 13h08. Essa resposta revela que, para ter comunhão plena com Jesus, precisamos permitir que Ele nos sirva e nos purifique. O ato de lavar os pés também nos ensina sobre a importância de servir uns aos outros. Muitas vezes, estamos preocupados com nossa própria posição ou reputação, mas Jesus nos desafia a abaixar-nos e servir os outros com amor.
Será que estamos dispostos a seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas diárias? Estamos dispostos a servir, mesmo quando não há reconhecimento ou recompensa imediata? Além disso, o lava-pés nos chama a uma vida de pureza espiritual. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele também quer nos lavar de nossos pecados e impurezas. Devemos permitir que Ele nos purifique, para que possamos caminhar em comunhão com Ele e refletir seu caráter ao mundo ao nosso redor. Naquela noite, Jesus instituiu a nova aliança, marcando o fim da antiga e inaugurando uma nova era espiritual. A antiga aliança, que dependia de sacrifícios contínuos de animais para a expiação dos pecados, seria substituída por um sacrifício único e definitivo, ou o sacrifício de Jesus na cruz. Ao dizer que o vinho representava seu sangue, Jesus estava declarando que sua morte seria o meio pelo qual os pecados de toda a humanidade seriam perdoados. A nova aliança não foi apenas uma extensão da antiga, mas uma transformação completa. A antiga aliança estava centrada nas leis e nos rituais, enquanto a nova aliança é baseada na graça e no perdão. Com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou, simbolizando o acesso direto a Deus que todos agora têm por meio de Cristo. A relação entre Deus e o homem mudou para sempre. Essa nova aliança também traz consigo a promessa de um relacionamento pessoal com Deus. Diferente da antiga aliança, que exigia intermediários como sacerdotes e rituais, agora temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Não precisamos mais de sacrifícios contínuos ou de sacerdotes para interceder por nós. Em vez disso, somos convidados a entrar na presença de Deus com confiança, sabendo que fomos reconciliados através do sangue de Cristo. O impacto dessa nova aliança é imensurável. Ela nos oferece não apenas perdão, mas uma nova identidade como filhos de Deus. Somos chamados a viver de acordo com os princípios dessa aliança, que é baseada no amor, no serviço e na graça. A ceia do Senhor, que continuamos a celebrar hoje, é um lembrete constante de que vivemos sob essa nova aliança, e que somos chamados a ser testemunhas vivas desse amor e perdão. Finalmente, somos desafiados a refletir sobre como temos vivido essa nova aliança em nossa vida diária. Estamos vivendo como pessoas redimidas, livres do pecado, ou continuamos presos a antigos padrões? Jesus nos oferece uma nova vida, e a nova aliança é um convite contínuo para vivermos em plenitude e liberdade. Um dos temas centrais da última ceia foi o mandamento de Jesus para que seus discípulos se amassem uns aos outros. Ele disse: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." João 13:34. O amor deveria ser a marca distintiva dos seguidores de Jesus. Este não era apenas um sentimento superficial, mas um compromisso profundo de sacrificar-se pelo bem dos outros, assim como Jesus faria na cruz. Jesus sabia que os dias que viriam seriam desafiadores para os discípulos. Eles enfrentariam perseguição, divisão e sofrimento. Mas ele os lembrou de que, acima de tudo, deveriam permanecer unidos em amor. A unidade entre os discípulos era essencial para que o Evangelho pudesse ser espalhado pelo mundo. Sem unidade, a missão deles estaria comprometida. E essa mensagem de unidade ainda ressoa fortemente para nós hoje. Além disso, Jesus sabia que a unidade seria uma das maiores demonstrações de que ele estava presente em suas vidas. Ele disse: "Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João 13:35. Quando o mundo vê cristãos vivendo em amor e unidade, eles têm um vislumbre do caráter de Jesus. O oposto também é verdadeiro. Quando há divisões e conflitos, isso prejudica o testemunho cristão. Hoje, a igreja enfrenta muitos desafios semelhantes. O mundo moderno está cheio de divisões e polarizações, e muitas vezes essas divisões entram nas comunidades cristãs. O que estamos fazendo para promover a unidade? Estamos dispostos a perdoar, a amar e a colocar os outros acima de nós mesmos, como Jesus ensinou naquela noite. O mandamento de amar uns aos outros ainda é o chamado mais importante para os seguidores de Cristo. Portanto, a última ceia nos desafia a viver em unidade, a perdoar e a amar com o mesmo amor sacrificial que Jesus demonstrou. Quando vivemos em comunhão com nossos irmãos e irmãs em Cristo, mostramos ao mundo a beleza do reino de Deus.
A última ceia não foi apenas um evento significativo para os discípulos naquela época, ela também cumpriu profecias antigas e anunciou eventos futuros. A própria ceia foi um prelúdio para a crucificação, onde Jesus ofereceria sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao instituir a nova aliança, Jesus estava cumprindo a promessa que Deus havia feito através dos profetas de que um Salvador viria para redimir seu povo. Muitas das ações de Jesus durante a ceia foram cumprimentos diretos de profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, o gesto de repartir o pão e derramar o vinho apontava para o sacrifício final que Jesus faria, como Isaías havia profetizado sobre o servo sofredor que seria transpassado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, Isaías 53:5. A última ceia, portanto, estava repleta de peso profético. Além disso, Jesus estava preparando os discípulos para o que estava por vir. Ele sabia que sua morte estava próxima, mas também sabia que a ressurreição e a vinda do Espírito Santo transformariam tudo. Naquela noite, ele deu aos discípulos as ferramentas e os ensinamentos de que precisariam para enfrentar o futuro e cumprir a missão de espalhar o Evangelho pelo mundo. Ele estava profetizando sobre o reino de Deus que viria após sua ressurreição. A última ceia também aponta para o futuro. Jesus disse que não beberia mais do fruto da videira até que o reino de Deus estivesse completamente estabelecido. Lucas 22h18. Isso nos dá uma esperança futura de que um dia estaremos com Cristo no banquete celestial, celebrando a vitória final sobre o pecado e a morte. A ceia é uma antecipação desse grande evento, onde todos os crentes estarão reunidos em comunhão com o Senhor. Portanto, a última ceia não foi apenas um momento de reflexão e despedida, foi um momento profético que anunciava tanto o sacrifício iminente de Jesus quanto a esperança futura de redenção. Ao participarmos da ceia do Senhor hoje, somos convidados a lembrar tanto do que Cristo fez por nós quanto do que Ele ainda fará em seu retorno glorioso. Chegamos ao final dessa jornada, onde exploramos as profundezas da última ceia e seus significados eternos. Vimos como Jesus nos ensinou sobre amor, serviço e sacrifício, e como Ele estabeleceu uma nova aliança que transformou nossa relação com Deus. Essa ceia não foi apenas um ritual, mas um chamado para que vivamos de acordo com os valores do reino de Deus, amor, unidade e humildade. Agora, a pergunta que resta é: como você irá responder a esses ensinamentos? Como esses símbolos, o pão e o vinho, podem transformar sua caminhada espiritual? Participar da comunhão com um novo entendimento pode renovar sua fé, trazer clareza sobre o sacrifício de Cristo e inspirar um comprometimento mais profundo com o chamado de Deus em sua vida. A ceia do Senhor é um convite contínuo para refletirmos sobre o amor sacrificial de Cristo e para aplicarmos esses ensinamentos em nosso dia a dia. Quando participamos da comunhão, somos lembrados de que fazemos parte de uma comunidade maior de crentes, unidos pelo sangue de Cristo. Somos chamados a viver em amor, unidade e serviço uns aos outros. Portanto, ao encerrar este vídeo, quero convidá-lo a refletir sobre sua própria caminhada com Cristo. Que tal participar da próxima ceia do Senhor com um novo entendimento? Deixe que o amor de Jesus e o poder de sua última ceia transformem sua vida e lhe deem uma nova direção espiritual. Chegamos ao fim deste vídeo sobre a última ceia. Espero que você tenha encontrado inspiração e entendimento sobre o que realmente aconteceu naquela noite tão importante. A última ceia não foi apenas uma refeição, mas um evento repleto de significado espiritual, teológico e pessoal. Ela nos chama a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, amor, serviço e humildade. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais reflexões e ensinamentos como este. E, acima de tudo, reflita sobre sua própria jornada de fé. O que a última ceia significa para você? Como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida hoje? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua caminhada espiritual.